para vocês. Espero que todas puderam degustar, tenham podido degustar essa mesa linda, que graças a Deus está bem mais vazia, porque foi aproveitada, né? Glória a Deus. Em pensar que quando chegarmos no céu, juntas, vai ter um banquete maior. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Agora a gente vai começar com alguns vídeos que vão compartilhar um pouquinho da experiência que algumas mulheres daqui da igreja ou do Brasil tiveram contato e puderam ser abençoadas com esse livro. Esses 2 livros são uma sequência de estudos que nós fazemos aqui na nossa igreja. Nós vivemos isso como um discipulado da feminilidade. São livros profundos, maravilhosos, que confrontam a gente com a verdade do Evangelho. Algumas mulheres da nossa igreja, logo que leram o primeiro livro, principalmente, rasgaram e jogaram no lixo, de raiva. É sério, temos muitos testemunhos assim. Só que depois elas se reconciliaram, compraram um livro novo e terminaram e são abençoadas, foram abençoadas e são abençoadas com esse livro até hoje. O segundo já é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, não menos confrontativo. Então a gente decidiu começar do segundo para o primeiro aqui no Brasil. A gente pensou, vamos preparar o coração com o segundo e chegar no primeiro depois, porque as mulheres estavam muito tensas. E a gente faz assim, a gente pratica os 2 livros aqui em grupos pequenos e tem sido inspirador, transformador e maravilhoso para todas nós aqui na igreja. Então, nós recomendamos com certeza esses livros. E vamos ouvir o testemunho sobre algumas mulheres que viveram essa verdade. Olá, meu nome é Carla, eu sou casada com o Michel, tenho 2 filhas, Carolina, de 16 anos, e Isabela, de 15 anos. Tive o privilégio de ser apresentada ao estudo dos livros Design Interior e Design Divino. Durante a leitura e reflexão de cada capítulo, eu fui extremamente confrontada pela palavra, sobre os meus pensamentos, falas e atitudes, principalmente com relação ao meu esposo e minhas filhas, e a minha postura como mulher, cheia de orgulho, dureza e resistência. Percebi e me entristeci ao ver mentiras com cara de verdade que norteavam as minhas escolhas, relacionadas ao meu valor como mulher, à missão que Ele tem para mim nessa terra e em relação a tudo isso, com o propósito dEle ao me criar. Me percebi distante do desejo de Deus para mim, mas Ele abriu os meus olhos e isso foi libertador. Fui tomada pelo temor, pelo desejo profundo de viver a palavra como ela é, desejosa de compreender a sua vontade e de ser aprovada pelo meu Criador, por mais desafiador que fosse para mim viver essa nova identidade como mulher na minha própria humanidade. E tem sido uma jornada nova como família, abençoadora. Eu tenho crescido com Ele e vendo a transformação dele aos poucos na minha feminilidade, me dando um novo modelo. Há dias desafiadores? Sim, mas hoje eu conheço a verdade e eu desejo vivê-la. Eu sei que meu Deus é o meu ajudador. A graça dele sobre mim é grande. Hoje Ele tem me dado oportunidade de estar com mulheres, outras mulheres, estudando esse design e vê-las tendo suas vidas também restauradas. Hoje meu convite é para você que tem o desejo de conhecer melhor a feminilidade bíblica e está desejosa de viver a transformação em sua casa. Não deixe de conhecer esse estudo e se lance ao seu Criador. Ele te fará um novo vaso. Olá! Me chamo Ligiane, sou casada com o Pierre e mãe do Lorenzo, da Catarina, do Pietro e do Pablo. Fui encorajada a estudar o design interior, os 10 elementos da feminilidade. Deus vem transformando o que Ele quer que eu seja. Foi muito desafiador do início ao fim. Passei por altos e baixos. Descobri que preciso ser uma pessoa mansa, amável e agradável aos olhos de Deus. Para a glória de Deus, eu cheguei ao fim das 10 semanas entendendo o que o Senhor quer. A cada semana eu escutava a voz do Senhor, me trazendo e me chamando a viver o que Ele tem para mim. Continua sendo desafiador.
Ele vem transformando a minha vida, a minha casa. Eu consegui ver a mulher brava, autoritária, que não pensava antes de falar, que não colocava amor nas palavras e que agia só por impulso, que não tinha nada de Cristo nessas ações. Tudo isso foi sendo transformado, me constrangendo, me deixando desconfortável. Eu ia sendo surpreendida por Jesus em cada momento. A minha rotina em casa mudou através do que o Senhor falava. Passei a exercer dentro da casa a verdadeira feminilidade. A feminilidade que Deus quer que eu transborde. Deus falou comigo através dessa ferramenta que posso sim ser uma mulher amável, dócil, que preciso priorizar o meu trabalho em casa, que consigo ter a disposição voluntária à submissão. Agora que eu falei um pouco sobre a minha transformação, eu te convido a buscar, através do design interior, a verdadeira feminilidade. Oi, meu nome é Tiesa, eu sou casada com o Miguel, mãe do Davi, da Hannah e da Esther. Poder fazer o design divino e o design interior foi uma oportunidade linda de Deus para mim. Foi um abrir de olhos sobre o plano original dele para a minha vida, enraizando a minha feminilidade nele. Eu aprendi a fundamentar a minha identidade no Senhor, alinhar o meu coração ao seu propósito, que é glorificá-lo, com todo o meu ser e, em primeiro lugar, dentro da minha casa. O estudo que mais me marcou foi sobre lesmas e caramujos. Nele aparece claramente o propósito e o amor de Deus ao criar o homem e a mulher, o papel específico de cada um e a maneira que Deus os olha. Nenhum é mais importante que o outro, mas um é o complemento do outro, e juntos eles vão revelar Jesus. Eu encorajo você, mulher, a vivenciar essa jornada. Você irá se surpreender com o que o Espírito Santo irá falar e fazer no seu coração. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, tenho 39 anos, sou casada há 21 anos, tenho 3 filhas, uma neta e um genro, que é uma bênção de Deus na minha vida. Sou cristã há 10 anos e hoje eu vim aqui partilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. O Senhor me encontrou. Ele me tirou do império das trevas, onde eu era garota de programa, onde eu vendia meu corpo e eu era uma pessoa usuária, eu era viciada em cocaína, mas o Senhor me libertou disso. Glória a Deus, né? E com isso, algumas pessoas começaram a me procurar para saber o que tinha acontecido com a Jaque. E eu comecei a partilhar com essas pessoas a grandeza do nosso Pai, né? E eu abri a porta da minha casa para receber essas pessoas em minha casa e falar do amor de Jesus. Então eu comecei com pequenas reuniões em minha casa e isso foi crescendo. E aí eu fui buscar mais e eu encontrei o design divino, onde ele transformou primeiro a minha vida, né? Que foi uma bênção para mim. Hoje eu sei quem eu sou, a esposa do lar, da casa. E esse curso Design Divino, esse material também tem transformado essas mulheres. Hoje eu trabalho com esses materiais. Hoje a gente tem um projeto onde a gente desenvolve todo o curso para as mulheres aqui na cidade, em outros lugares, que tem sido assim bem, são testemunhos incríveis. Louvo a Deus pela vida da Nancy, da Mary, do Ministério Aviva Nossos Corações, que tem trazido essas verdades para nós. Então hoje eu louvo a Deus, sou muito grata por tudo que eu tenho vivido, através do Ministério Aviva Nossos Corações, através do Design Divino, onde hoje a gente leva isso para as mulheres, né? O quanto é importante elas saber quem elas são, né? Em Deus, na sua casa. E hoje nós temos vários grupos, né? Eu tenho um projeto que a gente desenvolve aqui na cidade com esse material e só louvo a Deus e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus abençoe. Meu nome é Sueli Gomes de Oliveira. Fui convidada para participar do estudo destes livros abençoados. Logo pensei, o que eu iria aprender já na minha idade, já que estou na casa dos 70, como esposa, mãe, avó e bisavó. Aprendi
coisas tremendas. Estes livros foram um divisor de águas na minha vida. Pude reconhecer os meus erros, pedir perdão ao Senhor. Os 2 livros são muito abençoados, especialmente para mim o que marcou muito a minha vida foi o 2º livro, que fala dos elementos, porque pude aprender muitas coisas tremendas que eu não sabia, mesmo na minha idade. Ainda estou aprendendo. Cada vez que releio, aprendo mais. E são bênçãos, né, esses 2 estudos. E eu convido todas as amadas irmãs que ainda não presenciaram esse estudo que o façam, pois a resposta é uma bênção tremenda na nossa vida e nos leva a aprendermos mais da feminilidade que o Senhor Deus traçou para nós. Como incentivo, eu convido todas as mulheres que não presenciaram, que não vivenciaram esses estudos, que o façam, pois com certeza vai ser bênção para a vida de vocês, assim como foi para a minha. Muito obrigada pela oportunidade da gente compartilhar. Eu sou a Dani Chinor. Eu sou a Elo Bocaiúva. E eu sou a Elo De Carli. Oi, Elo. Nós fomos impactadas com o livro, né, da Mary e da Nancy por volta de 2017. E nós começamos a ler o livro em momentos assim, sem saber uma que a outra estava lendo. E aí a Dani é minha prima, nós somos da mesma igreja, né, da Presbiteriana Central, lá de Limeira, e nós tivemos assim, meu Deus, a gente precisa contar isso para todas as mulheres. E eu e a Dani, nós trabalhávamos com adolescentes. E nós começamos a falar do design divino para jovens meninas de 15 a 16 anos. E aí, 2020, veio a dona pandemia, né, que nos obrigou a fique em casa. E nós fomos graças à tecnologia, né, que o Senhor nos abençoou, nós fomos para estudos online. E aí foi outro impacto, né? Porque nós ficamos assim surpresas de ver a quantidade de mulher que foi entrando, foi sendo impactada com essas histórias maravilhosas, esses testemunhos que nós acabamos de assistir. E nós começamos a fazer estudos online, eles acontecem até hoje, e no início nós ficamos assim, 20, 30, 40, 60, a gente chegou até 80 mulheres às segundas-feiras, e isso até hoje. Por grupo. Hoje nós somos 3 grupos, de segunda à noite, um grupo meu, um da Dani, terça de manhã a Elo, e a mulherada fica com uma raiva no começo mesmo, mas depois se entrega, é tão gostoso, glória a Deus, é maravilhoso. Depois desse movimento, né, que não parou de entrar gente, aquele zum, zum, zum na igreja, o pastor da nossa igreja pediu para que a gente, voltando, né, pós-pandemia, um dos primeiros eventos aqui, tivéssemos o primeiro congresso de mulheres. Então, ali nós pudemos, né, trabalhar o design 1 ou 2 com o tema da identidade da mulher cristã. E depois, no outro ano, foi sobre a integridade da mulher cristã. Calma, estou nervosa, está vendo? Está aqui. Intimidade. Calma, tá aqui, pulou. Ok, primeiro, a identidade, a intimidade, porque uma mulher que tem identidade, ela consegue, né, se identificar. Depois, a integridade. E ano passado foi sobre a expressividade, como que ela se expressa. E com isso nós pudemos também auxiliar a desenvolver outros congressos em Indaiatuba, as meninas, né, outros grupos em Goiás, né, que temos. Enfim, estamos aqui. Elas são uma graça, as Elus, né? Amadas, mas a gente realmente tem... A palavra que a gente tem falado é constrangimento. É constrangedor essa obra que só o Senhor pode fazer nos nossos corações, com pessoas que têm dito sim para Ele, né? Então, o nosso trabalho ele está indo muito além do que a gente imagina, né? Hoje, a gente tem estudos, né? São muitas mulheres que estão com a gente, muitas mulheres que já assumiram grupos, e a gente já passou aí de 2.000 mulheres, é muita gente que Deus vai trazendo. E estarmos aqui é um projeto que Deus teve, né, para nós, quando a gente conheceu as meninas do Aviva, e o Senhor movendo os corações. E aí, hoje, o Senhor também nos presenteou com um podcast, Mulheres na Íntegra,
e quem quiser assistir a gente lá, onde são mulheres comuns que são confrontadas pelo Evangelho e se curvam ao Evangelho e experimentam essa grata. E aí elas estão me dizendo, né? O Senhor, fala disso, Dani, fala disso. O Senhor tem movido mesmo. Então, através desse trabalho, Ele tem expandido. Nós já saímos de Limeira, o projeto já saiu para Indaiatuba, já saiu para Goiás, tem um povo de Santa Catarina que está nos procurando, uma mulher da Espanha, e na Espanha, é legal vocês saberem, ela é uma mulher que tem feito o estudo com mulheres de várias nações, missionárias de várias nações. Então, com certeza, esse trabalho veio do coração de Deus e Ele nos chamou para que a gente se una, para que o reino dEle cresça na terra e que a terra seja cheia do conhecimento de Deus. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Demais, gente! Que delícia ouvir um pouquinho de vocês. Vamos depois sugar, né, o que elas estão produzindo também. Obrigada, meninas. Queria chamar a Duda Miranda aqui, que vai compartilhar para nós um pouquinho do impacto deste livro na vida dela. A Duda Miranda é uma jovem, né, porque a gente tem investido bastante na nova geração, e ela está pertinho de casar, gente. Então, ela vai compartilhar com a gente o que mais impactou. Aqui é a mãezinha dela, ó, mãe e filha. Vai casar o mês que vem. E ela vai compartilhar com a gente, então, o impacto da vida dela. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda. Duda é mais fácil, é curto. Eu tenho 22 anos, essa é minha mãe, Silvia. E eu, enfim, nasci em um lar cristão, então, quando eu li o Design Divino, eu não quis rasgar ele. Eu já entendi algumas coisas, já tinha entendimento de várias coisas. A minha mãe já tinha sido muito transformada pelo Senhor, principalmente pelo design interior, né? Ela foi muito impactada pelo design interior, então ouvia muita coisa. Na minha casa, a gente sempre teve um bom ensino, nunca tive pensamentos revoltantes na minha vida. Mas, quando eu fiz o Design Divino, foi muito especial, porque eu tenho um irmão mais velho, meu pai, e a lição Lesmas e Caramujos, para mim, eu sempre digo que é a minha favorita, porque eu sempre admirei os homens à minha volta, né? Porque eu tive bons exemplos dentro de casa. E poder ler melhor e aprofundar coisas que eu já conhecia foi muito especial. Então, eu não, como eu falei, não quis rasgar o livro, eu não era revoltada, sempre criei muito na palavra, mas o Design Divino e o interior aprofundaram coisas que eu já conhecia. Então, isso foi muito importante para mim, né? Me aprofundar sobre o que é feminilidade, principalmente quando fala da queda de Adão e Eva, né? Do que o inimigo fez com Eva enquanto conversava com ela, a serpente estava ali, né? Então, essas coisas elas foram bem impactantes para mim, e eu tive o privilégio de ensinar também, né, nesse tempo, outras meninas, né, o estudo do Design Divino. A minha mãe também, aprendi com a minha mãe a como ministrar Design Divino, e eu tenho visto o exemplo dela também, né, que tem sido uma bênção para mim. Isso. A gente tem começado muitos grupos de meninas, jovens, adolescentes, que têm sido muito impactados. Queria chamar a Vivi, a nossa última presencial, e a gente vai ouvir mais 5 testemunhos desse ministério maravilhoso. Lembrando que a gente está com a nossa autora aqui presente, gente. Então, a gente quer que ela saiba o quanto ela abençoou com esse empenho. Oi, gente, eu sou a Vivi. Eu não vim preparada hoje para participar desse momento, nem sabia que ia ter testemunho, nem sabia que eu ia dar o testemunho, eu vim só montar a mesa. Quando a Martinha comentou... Ela que nos deu essa mesa maravilhosa aqui, gente. Quando a Martinha comentou da programação, da mesa, eu topei, fiquei super animada, mas eu não tinha caído a ficha ainda. Hoje, quando estava vindo para cá, eu me emocionei no carro, porque eu lembrei que o fator decisivo para eu entender que eu precisava ser mãe, que eu ia engravidar, enfim, né, dar esse passo no meu casamento foi fazendo design. A Cris deve lembrar disso, né? Eu fiquei muito emocionada e feliz em estar participando desse momento. E vou contar um pouquinho da minha história, que, na verdade,
Eu enviei essa mensagem para a Martinha no ano passado e faz sentido com tudo que está acontecendo aqui. Um pouquinho da minha história. Desde o início da faculdade, comecei a ter apreço pela pesquisa e vocação pela docência. Após a minha formatura, vim para Porto Alegre com o sonho de fazer mestrado na URGS. Foram muitos anos de dedicação, estudo, e em 2011 já tinha terminado o doutorado e estava iniciando um pós-doutorado. Nesse período, conheci e casei com o Rodrigo. Pouco tempo depois, passei em um processo seletivo numa faculdade, onde tive o privilégio de praticar a docência na graduação e pós-graduação. Orientei muitos alunos no TCC e no mestrado, fui para a Ninfa, ministrei palestras no exterior, recebi prêmios relacionados com as pesquisas, menção honrosa pela minha trajetória. Ai, tô nervosa. Consegue segurar para mim, Martinha? Eu não tremia assim quando eu dava as palestras. Foi um tempo muito especial, de muitas alegrias, realizações e de muita gratidão a Deus, pois sei que foi Ele que permitiu tudo isso. Minha maior aspiração era passar em um concurso na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ser professora e pesquisadora. Em 2018, fiz esse concurso, onde tinham 78 candidatos e apenas uma vaga. Foi um ano de muito estudo. Passei em terceiro lugar, porém chamaram apenas o primeiro e o segundo colocado. No ano seguinte, fomos abençoados com a chegada da Valentina, minha filha, e, como família, decidimos que eu deveria reduzir minha carga horária pela metade, em função da maternidade, poder acompanhar ela de pertinho, e pouco tempo depois acabei pedindo demissão, pois as aulas se condensavam todas à noite, o que não era saudável para a nossa logística familiar. Mas fiz tudo isso com muita paz no coração, sem dor, e entendendo que era a vontade de Deus. Nossa vida seguiu, nos organizamos como família, aí surgiu a ideia da grife, né, sem mais o contexto da docência. Essa mensagem foi enviada em outubro do ano passado. Há um pouco tempo atrás, fui surpreendida com a notícia que seria chamada para assumir o concurso da URGS. No primeiro momento, eu pensei, nossa, Deus é muito bom, vale a pena obedecer. Abri mão de tudo esse tempo em prol da família e agora Ele está me recompensando com essa grande bênção, o sonho de ser professora da URGS. Porém, esse sentimento foi mudando e acabei não sentindo paz ao pensar em seguir esse caminho. Uma noite, ao fazer um devocional com a Valentina, senti algo muito forte e um sentimento de que não deveria assumir. Era sobre a Arca de Noé. E no final do devocional, a reflexão era sobre, mesmo parecendo loucura aos olhos humanos, deveríamos obedecer à voz de Deus. E sim, parece loucura abrir mão de uma oportunidade como essa, estabilidade e realização de um sonho profissional. Foram dias de muitas dúvidas, angústias, mas entreguei nas mãos de Deus e minha resposta foi não. Maior e melhor do que meu título de mestre, doutora e pós-doutora é meu título de discípula de Jesus, esposa e mãe. Não vou assinar o contrato e assumir a vaga, pois prefiro ter meu nome assinado no livro da vida e estar presente ao lado da minha família, que é o meu maior ministério. Hoje, com o coração tranquilo, sei que os planos de Deus para mim são outros e não vou abrir mão disso. Um dos meus maiores dilemas em não assumir era não ser usado na faculdade para falar de Deus aos alunos e achar que não poderia ser usado na grife para levar o amor de Deus para as pessoas. Essa decisão foi uma semana antes de acontecer a enchente em Porto Alegre. Uma semana depois, a gente usou a grife para a produção de marmitas e sanduíches para a doação das pessoas de Porto Alegre. Muitas mulheres que estão aqui hoje ajudaram e estiveram juntas. Amém. Então, glória a Deus. Oi, meu nome é Daniela, eu tenho 28 anos e sou casada há 2 anos e 2 meses com o Alexandre. Eu fiz o curso de Design Divino em outubro de 2023, um ano depois que eu retornei para os caminhos do Senhor. Estava no processo de entender os propósitos de Deus para minha vida, mas nunca tinha imaginado o quanto que eu tinha que aprender sobre o propósito pelo qual Ele me fez uma mulher. Eu nunca me intitulei feminista, mas eu compactuava com muitas ideias de que eu não deveria depender de meu marido para nada, de que eu precisava assumir as rédeas das situações para vencer ele quando a gente tinha um problema. Achava que nós mulheres éramos tratadas
tratadas como seres inferiores, fracas e éramos desvalorizadas ao tentar conseguir algum poder na sociedade. Esse curso virou tudo do avesso e me mostrou quão manchada e cheia de mentiras estava a minha visão, sem que eu nem conseguisse perceber. E me mostrou primeiramente que o plano dele sempre foi belo e perfeito. Que a culpa do mal que existe no mundo não é da figura homem, mas sim do pecado, que também corrompeu a nós, mulheres. E isso me trouxe um alívio imenso, um descanso reconfortante, porque eu pude finalmente entender como amar os homens, ainda que muitas vezes eu me sentisse injustiçada e sentisse que eles não merecessem. Eu pude pedir perdão a Deus pelas vezes que eu deixei meu corpo ser usado e das vezes que eu quis exibi-lo e usá-lo de maneira vulgar. Das vezes que eu quis ser melhor do que o meu marido, ou quando eu pensava que eu podia fazer o que eu queria, como mulher, porque o mundo me falava isso. Eu pude ver beleza em tornar o meu lar um lugar reconfortante, em ser relacional, em ajudar o meu marido e os homens à minha volta a se sentirem respeitados e valorizados, a sermos companheiros e unidos, não independentes um do outro. Eu passei a ver beleza sacrificial na maternidade, ainda que ela não fosse biológica. O estudo foi de maneira muito graciosa, nos mostrando que o nosso valor é o mesmo e que as nossas diferenças, elas são belas e boas. Aliás, elas são muito boas. E a sensação de quando eu fazia esse livro era de que eu tinha recebido um tesouro que precisava ser compartilhado. Eu me sentia como quem tinha saído das trevas para a luz. O meu coração, ele foi constrangido na mesma medida em que foi transformado pelo Senhor. Eu finalmente pude entender por que eu nasci mulher. Quão belo e precioso é ser Nós contamos a história da redenção de Cristo, e isso é lindo. A minha oração é para que tenhamos coragem para permanecer na contramão do que o mundo quer ditar. Nós vamos até parecer loucas, e é até bom que a gente pareça mesmo, porque isso significa que a gente está sendo salva de um mundo seco e perdido. Existe um texto em 1 Coríntios que diz que, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ninguém sabe mais sobre quem somos e para que fomos criadas do que Ele, o nosso Criador. Deus se importa e ama a nós mulheres. Ele nos diz que o nosso design é formidável, esplêndido, majestoso, admirável, maravilhoso, sábio, encantador, magnífico e profundo. E se tu ainda não teve a oportunidade de fazer esse curso, eu te recomendo fortemente, porque você vai ser transformado. Oi, eu sou a Duda. E o design divino, para mim, foi um presente de Deus, que chegou no momento certo. Cada lição, eu me senti como num encontro com o Pai, onde Ele me instruiu, cheio de graça e de verdade. E a verdade que mais me impactou foi logo no início, onde eu fui relembrada do propósito de Deus para a feminilidade. O fato de que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus para apontar para Ele, para a história dele. E como isso é bom. Deus olhou para nós e disse que o que Ele criou era muito bom. O pecado, ele distorce essa imagem, mas pela obra de Cristo na cruz, a gente recebe essa graça de ser restaurada para refletir novamente o caráter de Deus nessa terra. A consciência dessa graça e desse privilégio renovou em mim uma busca apaixonada e cheia de alegria de compreender o que a palavra de Deus diz sobre o plano original dele para a feminilidade. Eu aprendi que quando a gente diz sim para o convite do Senhor de restaurar a nossa identidade, Ele é fiel para fazer e concluir essa obra em nós. Ele usou a ferramenta do design na minha vida e sei que pode usar na tua também. Olá, eu sou a Martinha, esposa do Tércio, mãe da Laila e da Radassa, de 21 e 19 anos. Eu gostaria de compartilhar com vocês como eu conheci Ministério Aviva Nossos Corações e todo o material Design Divino e Design Interior. Em 2012, eu fui a um retiro onde uma das preletoras leu o livro O Retrato Bíblico da Feminilidade. E ao ler esse livro, eu fui muito impactada. As perguntas ressoavam no meu coração, geraram em mim um grande quebrantamento. O livro que essa preletora leu naquele retiro é o mesmo livro que está na bolsa de cada uma de nós nessa conferência. Esse livro é cheio de perguntas e essas perguntas geraram um profundo quebrantamento que durou 4 meses na minha vida. 4 meses que eu chorava e perguntava para Deus algumas coisas do que eu gostaria de viver e não estava vivendo, e por quê, e o que era aquilo tudo dentro de mim. E eu confesso que me levou para mais perto de Deus, para querer compreender, querer entender o design bíblico da feminilidade, a cosmovisão bíblica da feminilidade. Eu posso te dizer que eu vivi num lar cristão, eu fiz um seminário teológico batista, mas eu não tive uma formação como mulher pela cosmovisão bíblica da feminilidade. E eu fiquei ansiosa por isso. Como eu vi que a autora desse livreto era a Nancy,
eu procurei por todo lugar outro livro da Nancy. E eu descobri que tinha esse Design Divino que tinha sido lançado nos Estados Unidos, mas ainda não estava em português. E eu confesso que eu fiquei triste e fiquei orando, falando, Deus, nós precisamos disso. Nós precisamos desse livro. Por favor, Senhor, manda de alguma maneira alguma mulher para mobilizar essa tradução e trazer para o Brasil. Conversei com a Diane sobre isso e foi muito especial quando eu soube, 2 anos depois, que esse livro estava traduzido e seria lançado no Brasil pela editora Shed. A primeira pessoa que eu acho que foi em busca desse livro fui eu, mas depois eu descobri que muitas pessoas estavam fazendo a mesma oração. Deus estava respondendo às nossas orações. A gente trouxe esse livro, o primeiro grupo que tivemos aqui na igreja foi com as mulheres, as esposas dos pastores, e foi um presente de Deus. Foram momentos gostosos de conversa, de confrontos, de choro, de dúvidas, de questionamentos, mas que trouxeram muita edificação para nós como mulheres. Eu posso dizer que eu fui transformada. Eu me tornei mais consciente do plano de Deus para a minha vida como uma mulher. E muitos compromissos eu refiz com Deus depois da leitura desse livro. O Design Interior chegou para ampliar ainda muito mais o nosso coração, trazendo mais coração, trazendo os elementos bíblicos da feminilidade e trazendo um confronto personalizado de cada elemento para que nós possamos sondar o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo nos transforme. Eu posso dizer, mais uma vez, que esse livro me levou a uma transformação, me levou a viver uma vida abundante como mulher e me levou a uma liberdade de estar feliz naquilo que Deus planejou para mim. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, eu tive uma crise de profunda alegria e choro. Eu me alegrei com a próxima geração, com as minhas filhas e as filhas que Deus tem colocado nas nossas vidas nesse tempo, que vão poder colher de perto os frutos tão preciosos, de tanto investimento, de estudo, de produção, para um material que pode enriquecer tão grandemente a nossa vida. Então eu fiquei muito feliz pela nova geração, muito feliz, porque a nova geração teria a riqueza e o conteúdo que eu não tive na minha fase como jovem. Então eu agradeço a Deus, porque Deus moveu Nancy e Mary a escreverem esse livro e abençoarem as nossas vidas de uma forma tão didática, tão profunda e tão confrontativa do design divino e do design interior para a mulher, falando da cosmovisão bíblica da feminilidade. Eu agradeço a Deus por isso. E eu espero que você não perca a oportunidade de conhecer esses materiais e depois multiplicar esses materiais para que muitas pessoas, muitas mulheres conheçam e vivam o design divino de Deus para elas. Deus abençoe. Oi, mulheres, tudo bem? Meu nome é Natália Lisier e eu sou uma discípula de Jesus. Eu tenho 24 anos e eu conheci o design divino e design interior quando eu tinha 21 anos. E eu vivia numa crise durante toda a minha vida, né, toda a minha adolescência, a minha juventude, sobre a minha feminilidade, porque eu sempre fui muito comunicativa, muito expansiva, nunca fui delicada, sempre fui desastrada. E para mim era uma crise e eu achava que eu não poderia ser uma mulher feminina, uma mulher bíblica, porque eu não era quietinha, eu não falava baixo. Muitas vezes eu achava que a feminilidade bíblica era um padrão externo, né? E quando eu fiz o design divino e design interior, principalmente no design divino, foi muito impactante para mim entender que a minha feminilidade, a feminilidade que agradava ao Senhor, era um caráter aprovado por Ele, né? Ser uma mulher temente ao Senhor, ser alguém que busca conhecer mais dEle, busca viver para Ele. E eu acho que a lição que para mim foi muito importante foi Açúcar e Temperos, que é onde a gente vai entrar profundamente o que é ser mulher, o que está no cerne de ser mulher. E para mim foi muito impactante olhar, foi muito surpreendente, para mim foi tirar um peso dos meus ombros, olhar e ver que a feminilidade não era um padrão, eu não precisava me encaixar em algo, mas que Deus tinha me criado de uma forma excepcional, Ele tinha me criado de uma forma específica e Ele queria que eu fosse feminina no meu jeito, na minha personalidade, e que eu fizesse isso e vivesse dessa forma para glorificar o nome dEle. Então foi muito especial para mim ver que eu sou uma filha amada por Ele
E o design divino, ele me ajudou a ver isso, e no design interior também ele me ajudou a como colocar em prática tudo que eu aprendi. Então eu gosto muito dos dois, eu acho que os dois se complementam muito, porque o primeiro ele construiu um alicerce do que era a feminilidade bíblica para mim, nos olhos do Senhor, da forma como o Senhor se agrada. E o segundo livro, ele me ensinou sobre como colocar em prática, né, traços e características dessa feminilidade bíblica e como eu posso viver isso para honrar e glorificar o nome dele. Oi, gente, eu sou a Pamela. Eu tenho 18 anos e ano passado eu tive o privilégio de fazer parte de uma das turmas do Design Divino, que foi muito legal porque eu cresci com a minha mãe e várias mulheres ao meu redor falando muito bem desse livro. E eu fiquei muito animada, mas de coração eu não achava que ia ser tão impactante, por eu já ter crescido com vários conceitos e verdades sobre a minha feminilidade bem embasados. Mas algo que me impactou muito foi ver como esse livro abre os nossos olhos para detalhes que a gente nunca teria visto sozinhas. Então, eu lembro que uma das lições falava sobre a criação e como nós mulheres já fomos criadas e colocadas no Jardim do Éden. E que isso refletia na nossa natureza de amar lugares limpos, organizados e decorados. E eu lembro que foi algo muito bonito, porque eu nunca tinha percebido esse lado da Bíblia, né? E esses detalhes que o Senhor colocou e que às vezes passam despercebidos por nós. Então foi muito especial. As lições falaram muito comigo, coisas que eu já sabia foram reforçadas e coisas que eu ainda não tinha percebido. O Senhor foi me mostrando cada vez mais, então foi um privilégio e eu encorajo você, que é jovem, que talvez ache que não precise fazer esse livro, a dar uma chance, porque com certeza o Senhor vai te mostrar coisas que você ainda não percebeu. Eu quero agradecer a Mary Cassia e a Nancy por nos abençoar. Talvez vocês não imaginavam que ia chegar no Brasil um material tão maravilhoso. E nunca pensaram que ia chegar na África, em tantos lugares do mundo. Mas Deus sabia. E nós agradecemos. Então, só queremos agradecer. Então, vamos dar uma palma, uma salva de palmas para ela. Amém. Glória a Deus. E agora ela vai dar uma palavra de encorajamento para nós. Uma palavra que nos encoraja a permanecer nessa verdade. E a gente vai dar um tempinho depois da palavra para algumas perguntas que vocês gostariam de fazer para ela. Olá! I'm so happy to be here in Brazil. Eu estou tão feliz de estar aqui no Brasil. It has been amazing. Tem sido incrível. You Brazilian women are beautiful. Vocês, mulheres brasileiras, são lindas. It's been such an honor to be here. E tem sido uma honra estar aqui. And I'm glad also that I get to spend some time with the leaders. E eu também estou muito feliz de poder passar esse tempo com algumas de vocês líderes, com as líderes. Because these are my people. Porque vocês são o meu povo, vocês são as minhas mulheres. And I understand your challenges. E eu entendo, eu vejo os seus desafios. I understand the weight that is on your shoulders. Eu entendo o peso que vocês carregam sobre os ombros. The joys and the sorrows. As alegrias e as tristezas. I have walked this path for many years. Eu tenho andado por esse caminho já há muitos anos. So I want to share with you a little bit. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho about the story behind the story. Sobre a história dos bastidores, a história por trás da história. You've heard about divine design. Vocês já ouviram sobre o design divino? But the story that isn't told. Mas a história que não é contada. Is how all that happened. É como tudo isso aconteceu. Now I grew up in a Christian home. Eu nasci em um lar cristão. I was the only girl. I had 5 brothers. Eu era a única menina e tinha outros 5 irmãos. So, and my mother had prayed for a girl. E a minha mãe orava muito por uma menina. But she didn't get a girly girl. Mas ela não, quando ela teve uma menina, ela não teve uma menina bonequinha feminina. I had 5 brothers. Eu tinha 5 irmãos. And I was going to prove to them. E eu queria provar para eles. That anything they could do. Que tudo que eles conseguiam fazer. I could do better. Eu conseguia fazer e melhor. Now I always loved Jesus. Eu sempre amei Jesus. And I had a passion to serve him. E eu tinha uma paixão pela ideia de servi-lo. And from the time, no, it's okay, we're good. From the time I was just a little girl. E quando eu era ainda uma garota pequenininha, novinha. I wanted to tell the world about Jesus. Eu queria muito falar para o mundo sobre Jesus. And I wanted to see the nations come to Christ. E eu queria ver diferentes nações chegando a Cristo.
So when I was even 10 years old, Então, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, 12 years old, 12, at school, na escola, I went to a public school. eu frequentava uma escola pública. I would be talking to the teachers and debating with them and telling them about Jesus. Eu falava, conversava, discutia, debatia com os professores e falava de Jesus para eles. When I was 13 years old, I started a Christian group in our school. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei um grupo de estudo bíblico na escola. I was teaching Sunday school. Eu ensinava na escola dominical. I was having groups of Bible studies. Eu tinha grupos de estudo bíblico. And then by the time I was 16 years old, E quando eu tinha 16 anos de idade, I started a Christian rock band. eu comecei uma banda de rock cristão. We would set up big stacks of speakers on the beaches. A gente, just tell me a little bit about it. Big speakers. Ah, tá. Então a gente ia para praia e colocava esses grandes alto-falantes. And played to the motorbike gangs. E ficava tocando. Oh, well, she already said it. We're good. Motorcycle gangs? Ah, tá bom, tá. E andava de moto. Sorry, desculpa, gente. So then I reached university. E aí eu cheguei então na universidade. And I was the only person in my family to go to university. E eu fui a única pessoa da minha família que foi para a faculdade. I was in rehabilitation medicine. Eu estava numa área de medicina de reabilitação. And I was studying for my career. E eu estava estudando para minha carreira. And I was the first generation really of women to hit university. Eu realmente fui a primeira geração de mulheres a chegar na universidade. Because I grew up in the 60s and the 70s. Porque eu cresci na década ali de 60, 70. I was born in 1960. Eu nasci em 1960. So I witnessed the whole development of feminism. Então eu testemunhei todo o desenvolvimento do movimento feminista. And the feminist movement. Movimento feminista. And I was just as impacted by it as everyone else. E eu fui tão impactada por ele como qualquer outra pessoa. I grew up singing songs, I am strong, I am invincible, I am woman. Eu cresci cantando essas músicas, eu sou forte, eu sou invencível, eu sou uma mulher. These boots were meant for walking, I'm going to walk all over you. E esses calçados que eu estou usando, eu vou usar para pisar em cima de você. I don't know if you know those songs. Eu não sei se você conhece algumas dessas músicas. But that's what I grew up with. Mas eu cresci com elas. So when I hit university, então quando eu cheguei na universidade, and I just continued on in my desire to disciple women, e eu continuei com o meu desejo de discipular mulheres, I bumped up against this question of what does God say for women? Eu me deparei com essas perguntas assim, o que Deus diz sobre esse assunto para as mulheres? Because the women on campus that I was discipling, porque as mulheres na faculdade que eu estava discipulando, they didn't understand, elas não entendiam, nor did I, nem eu, what God had to say to women. O que Deus tinha para falar para as mulheres? And there is one of my girlfriends, e uma das minhas amigas, who did not want to become a Christian, que não tinha interesse em se tornar cristã, because she thought that God hated women. Essa amiga ela não queria se tornar cristã porque ela achava que Deus odiava as mulheres. So I challenged her. I said, "Okay, would you do a Bible study with me?" Então eu a desafiei, falei para ela, tá bom, então você quer estudar a Bíblia comigo? And we are going to take a look at all of the hard passages in the Bible. E a gente vai pegar exatamente esses textos mais difíceis da Bíblia. To see if God loves women or not. E aí a gente vai checar se Deus ama ou não ama as mulheres. And that's what we did. E foi exatamente o que a gente fez. And she became a Christian. E ela se tornou cristã. And to this day, she's just a beautiful, godly woman. E até hoje ela é essa mulher linda e piedosa. So this first work, this Bible study that I had created for the women in university. Então esse primeiro trabalho, esse primeiro estudo bíblico que eu criei para mulheres na universidade. I was 22 years old. Eu tinha 22 anos. My husband said this is, or he wasn't my husband yet. O meu marido, que ainda não era meu marido na época. He said to me, "This is so helpful. Why don't you send it and get it published?" Ele falou para mim, isso tem sido tão útil, por que você não manda para publicar? And being 22 years old, e com 22 anos de idade, I said, "Sure." Eu falei, claro. So I sent it to some publishers. E aí eu mandei para algumas editoras. And it was published. E foi publicado.
And now I look back and I go, that was God opening the door and kicking me through it. E hoje eu olho para trás e vejo claramente, Deus abriu a porta e me chutou lá para dentro. And then I began to study the feminist movement. E aí eu comecei a estudar o movimento feminista. And I wrote a book that looked at the history and philosophy of feminism. E eu escrevi um livro que olhava, que o objetivo era olhar realmente para a história e a filosofia do feminismo. I read books and books and books, so many books about feminism. Eu li livros atrás de livros, uma pilha de livros sobre esse assunto. To try to understand what are the ideas. Para tentar entender quais eram as ideias. Because so many of the problems that feminism addresses. Porque muitos dos problemas que o feminismo aborda are entirely valid. São totalmente válidos e legítimos. The abuse of women. O abuso de mulheres. The putting down of women. O rebaixar das mulheres. Women being treated poorly. Mulheres sendo maltratadas. We know that these are just and valid causes and problems. Nós sabemos que esses são realmente causas que existem, são problemas legítimos. So because of that book, I was drawn into the theological world. Então, por causa disso, eu fui trazida para esse mundo teológico. I was invited to be part of the Council on Biblical Manhood and Womanhood. Eu fui convidada para fazer parte de um conselho norte-americano de feminilidade e masculinidade bíblica. That was at the beginning of the 1990s. E isso foi lá no comecinho da década de 90. I was 30 years old. Eu tinha 30 anos de idade. And we began to address this question of what is the difference of manhood and womanhood? E a gente começou a tentar responder essas perguntas. Afinal, qual é a diferença entre masculinidade e feminilidade? Because even in the church at that time, porque mesmo dentro da igreja naquela época, we had strayed so far from that. That we just thought there was no difference between men and women. A gente não conseguia enxergar quais eram essas diferenças entre homens e mulheres com clareza. And that was the idea even in the church. E realmente então existia essa dúvida mesmo dentro da igreja. So the Council of Biblical Manhood and Womanhood, that's a big word. Então esse conselho que existia para discutir feminilidade e masculinidade bíblica started addressing that. Começou a abordar esse tipo de coisa. But it isn't easy. It wasn't easy. Não era fácil. We felt like we were voices in the wilderness. A gente se sentia como vozes no deserto. And I remember at one point I told the Lord, I don't want to do this anymore. E eu me lembro que uma vez eu falei para Deus, eu não quero mais fazer isso. I am not a girly girl. Eu não sou essa menininha talking about womanhood all the time makes me see cross-eyed. Porque eu não sou essa menininha delicada ficar falando o tempo inteiro sobre feminilidade, é um negócio que me cansa. Eu tô começando a revirar o olho nesse assunto. Please release me from this topic. Por favor, Senhor, me liberta de ter que falar sobre esse assunto. And let me do something else. E deixa eu fazer outra coisa. So there was a period then that I began to write other Bible studies. E aí teve um período na vida que eu comecei a escrever outros tipos de estudo bíblico. And other books. E outros livros. And then the Lord, and then my friend, she's my friend now, Nancy, but at the time I didn't know her. E aí a Nancy, que hoje é minha amiga, mas que na época eu não conhecia, she read my book on feminism. Ela leu o meu livro sobre feminismo. And she was just starting out her radio ministry. E ela estava acabando de começar o seu ministério na rádio. That she had taken over from Elizabeth Elliot. Que ela acabou herdando da Elizabeth Elliot esse ministério. And so she phoned me to ask me to be a guest on her radio show. E aí ela me telefonou e me perguntou se eu não seria uma convidada dela nesse programa de rádio. So I went to meet with her. E aí eu fui lá para encontrar com ela. And I was a guest on her show. E eu fui uma convidada então nesse programa que ela tinha. And after the show, e depois do programa, we went back to her condominium. A gente voltou para onde ela morava. She was so sick that day. Ela estava se sentindo mal aquele dia. She had a terrible cold. Ela estava muito resfriada. Her nose was dripping. Ela estava com o nariz escorrendo sem parar. Ela estava com calafrio. So we put her on the couch under a blanket. Então a gente foi lá, deitou, acomodou ela num sofá, colocou uma coberta. And there were two other friends and myself sitting around the coffee table on the floor. E aí tinha eu e mais duas amigas sentadas sob apoio perto de uma mesinha ali no chão. And we continued the discussion. E a gente continuou a discussão. About how feminism had impacted women in our culture. Acerca do quanto o feminismo estava impactando as mulheres na nossa cultura.
And we were talking about the fact that it was a very small group of women. E a gente estava falando sobre o fato de o quanto existia um grupo tão pequeno de mulheres They were very determined. que estavam muito determinadas. And there's only about 28 of them. E tinha só cerca de 28 delas. At the core. 28 of them at the core who were able to influence the ideas of culture. E existiam 28 dessas mulheres que estavam realmente numa posição de conseguir influenciar as mulheres dessa cultura. And change women's lives. E de fato transformar a vida das mulheres. Just shift the direction women were going in. Que poderiam então mudar a direção para onde as mulheres estavam indo. For generations and generations and generations to come. E que isso poderia transformar o percurso de mulheres de gerações e gerações e gerações seguintes. And as we were speaking of this, e à medida que a gente conversava sobre isso, Nancy piped up from the couch. A Nancy se levantou do sofá. And she said, e ela disse: Just imagine if a group of determined women, imagina o que poderia acontecer se esse grupo de mulheres determinadas, women who do not know Jesus, mulheres que não conhecem Jesus, can make such a difference. Se elas podem fazer tanta diferença. Just imagine what a small group of women who love Jesus and were filled with the Holy Spirit. Imagina só o que um grupo de mulheres determinadas que conhecem, amam a Jesus e estão preenchidas do Espírito Santo. Just imagine what they could do. Imagina só o que elas poderiam fazer. So we told Nancy to go to bed. E aí a gente falou: Nancy, vai para a cama. And we were all too tired to think about a gente está muito cansada para pensar sobre isso agora. Vai descansar. And it really lay dormant for a few years. E aí realmente isso ficou no ar por alguns anos. But something happened in that time in my heart. Mas alguma coisa aconteceu no meu coração durante esse período. I had always viewed the question of what the Bible taught was very true. Eu sempre vi muito essa questão de que aquilo que a Bíblia ensinava, o que estava lá, era muito verdadeiro. So I saw the teachings of the Bible about womanhood as true. Então eu via os ensinos da Bíblia sobre feminilidade como verdade. But I did not see it as very beautiful. Mas eu não via como necessariamente algo belo. And there was a shift that happened where the Lord began to show me the beauty of it. Então houve uma mudança na perspectiva em que o Senhor começou a me mostrar não apenas o quanto era verdade, mas o quanto era belo esses ensinos. And did a great work in my heart. E ele fez uma grande obra no meu coração. And so the Lord also spoke to me at that time. Então naquela época o Senhor também falou comigo. And said to me, Mary, are you willing to go back into this topic? E ele falou: Mary, você está disposta a voltar e a falar sobre esse assunto? And I said, well, yes, Lord, I will do whatever you want of me. Então eu disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou disposta a fazer aquilo que o Senhor quiser de mim. And it wasn't long after that. E não foi muito tempo depois disso that I received a phone call from Nancy. Que eu recebi um telefonema da Nancy. Saying we need to do a conference called True Woman. E ela falou para mim: a gente precisa fazer uma conferência chamada Mulher Verdadeira. And we're going to start a movement. E a gente vai começar um movimento. And we both laughed and thought, yeah, we're going to start a movement. We're going to have a conference. That's all we're doing. E aí eu comecei a rir e falei assim: sim, vamos começar um movimento. A gente vai fazer uma conferência. Isso já tá bom. But we were praying for a movement. Mas a gente estava orando por um movimento entre as mulheres. Que o Senhor começasse a usar e movimentar mesmo as mulheres. So we got to 2008 at the conference in Indianapolis. Então a gente chegou numa conferência em 2008 lá em Indianápolis. And it had sold out. E ela esgotou as vendas de ingressos. I think it was about 8,000 women. Eu acho que tinha cerca de 8.000 mulheres. And that conference, and there were 120 women that came from the Dominican. E veio um grupo de cerca de 120 mulheres da República Dominicana para essa conferência. And that conference just went. E essa conferência simplesmente where women just started repenting. As mulheres começaram a se arrepender. And getting excited about Jesus. E começaram a ficar animadas acerca de Jesus. And those women that came from the Dominican. E essas mulheres que vieram da República Dominicana went back to the Dominican. Voltaram para o seu país. And were so changed. E foram tão transformadas. That revival broke out in their country. Que começou um avivamento naquele país. Because their husbands saw the change in their homes. Porque todo mundo
começou a ver as mudanças nas suas próprias casas. E isso transformou as suas famílias. E, consequentemente, isso transforma as igrejas. E as pessoas começaram a ser preenchidas por um verdadeiro amor, uma paixão por Jesus. And after that conference, depois dessa conferência, true women groups started springing up across the country. Grupos sobre de estudo da mulher verdadeira começaram a se espalhar em torno do país. And Nancy and I looked at each other and said, "Who told them to start groups?" E eu e a Nancy, a gente olhou uma para outra e falou assim: quem falou para elas começarem esses grupos? They're starting groups and now we don't know what to do. E elas começaram esses grupos e agora a gente não sabe o que fazer com eles. They were watching the videos. Elas estavam assistindo os vídeos. Talking about it. E discutindo esses vídeos. And telling their girlfriends. E contando para suas amigas. And we said, "Oh no, what do we do now?" E aí a gente se perguntou, bom, e agora a gente faz o quê? And that's where Divine Design came from. E é exatamente daí que veio o design divino. We were putting out the resources to catch up with what God was doing. Nós começamos a criar recursos que pudessem encontrar ou ir de encontro com aquilo que já estava acontecendo. Because it was a work of God. Porque havia uma obra de Deus. Not us. Não nossa. We couldn't have imagined this. A gente não poderia jamais imaginar nada desse tipo. A gente não podia pensar nisso. You've heard some testimonies today. Você escutou alguns testemunhos hoje. I hear testimonies from women all around the world. Eu tenho ouvido testemunhos de mulheres ao redor de todo o mundo. And I am amazed. E eu fico maravilhada. I am amazed at what God is doing here in Brazil. Fico maravilhada de ver o que Deus tem feito aqui no Brasil. But here's the thing that I want to communicate to you as leaders. Mas o que eu quero comunicar para vocês, líderes, é o seguinte. I used to think that womanhood was a discipleship issue. Eu costumava pensar que feminilidade era um assunto a ser tratado no âmbito do discipulado. That you introduce someone to the gospel. Que você apresenta o evangelho para alguém. And then after they're mature enough. E que aí depois que elas estiverem maduras o suficiente. Then we can talk about womanhood. Aí sim a gente vai falar de feminilidade. Because that's the hard one. Porque esse assunto é mais difícil. And it is the hard one. E é um assunto difícil. I know when I read a book about womanhood when I was young. Eu me lembro que quando eu era mais jovem e li um livro sobre feminilidade. That book went flying straight across the room. Eu arremessei aquele livro para o outro lado da sala. So I'm always very amused. Então eu sempre fico muito maravilhada. When I hear about women throwing my books. Quando eu sempre fico muito, eu não fico muito surpresa, na verdade, é a palavra. Quando eu vejo que as mulheres estão arremessando meu livro, stepping on them, ou pisando em cima deles, ou queimando o livro. And I laugh because I think that was me. Eu dou risada quando eu sei que isso acontece, porque eu penso, puxa, era eu. But that's good. You need to deal with what God says. Mas é isso aí, você precisa enfrentar e lidar com aquilo que Deus está falando. As did I. Assim como eu tive que fazer. One time I remember the moment that I thought, there is such a strong connection between womanhood and evangelism. E eu me lembro exatamente do momento em que eu estava olhando e pensei, existe uma conexão muito forte entre feminilidade e o evangelismo. I got an email from a woman who had not been a Christian. Eu recebi um e-mail de uma mulher que não era cristã. She found my book somewhere. Ela achou meu livro em algum lugar. And she read it and she gave her life to the Lord. E ela leu o livro e ela entregou sua vida a Cristo. Which really surprised me. E isso realmente me surpreendeu. But then she told me in her email. E aí, só que no e-mail ela me contou. She said, "Do you know the very first thing I did when I became a Christian?" E ela fala, você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei cristã? It's a good question. What do you do when you become a Christian? E essa é uma boa pergunta, né? O que você faz assim que você se torna uma cristã? Did she join a church? Será que ela entrou na igreja? Did she buy a Bible? Ela comprou uma Bíblia? Did she buy a Bible? Join a Bible study? Ela começou a participar de um estudo bíblico? She told me that the very first thing she did when she became a Christian. Ela falou que a primeiríssima coisa que ela fez assim que ela se tornou cristã. Was she went to the store and bought herself a dress. Ela falou, eu fui numa loja e comprei um vestido para mim. But when I thought about it for a while, mas à medida que eu pensei um pouquinho sobre esse assunto, I realized that makes sense. Eu cheguei à conclusão de que faz sentido.
Because what Satan does to us Porque o que o inimigo faz com a gente is to destroy us at the core of our identity. é destruir o centro, o lugar mais profundo da nossa identidade. We don't know who we are anymore. A gente fica sem saber quem a gente é. We become confused. A gente fica confusa. And many of the things that we do are answers to that question, who am I? E muitas das coisas que a gente faz, elas na verdade são uma resposta And a what essa is my pergunta: quem purpose? sou eu e o que eu devo fazer? And what is my purpose? Qual é o meu propósito? So that is the question that some of these women are finding addressed in this book. E essas são as respostas que essas são as perguntas que algumas das mulheres estão achando a resposta nesse livro. It's a theological question. É uma pergunta teológica. It's a question ultimately about who God is. Ela é, em última análise, uma pergunta acerca de quem Deus é. If we were just here talking about womanhood, se a gente estivesse aqui só falando sobre feminilidade and about wearing pretty dresses, e sobre usar vestidos bonitos, or what a woman should look like, ou como discutindo sobre como que uma mulher como deveria ser a aparência dela, we would miss the whole point. A gente ia perder a essência dessa discussão. The reason that history opened with man and woman in a marriage o motivo pelo qual a história bíblica começa com homem, mulher e um casamento is because history will close with a man and a woman in a marriage. É porque a história vai se encerrar com um homem, uma mulher e um casamento. Who is the man? Quem é o homem? Jesus Christ. Jesus Who Cristo. is the woman? Quem é a mulher? The church. A igreja. E qual é o casamento? We will be with them forever. O casamento é aquele que nós vamos participar por toda a eternidade. And so the reason he created us male and female, então o motivo pelo qual ele nos criou homem e mulher, is to shine light on the beautiful story of the gospel. É para que a verdade, a luz do evangelho brilhe, seja refletida por meio dessa verdade. If we didn't have desires as women, okay, let me. No, I'll start somewhere else. I didn't listen. That's the, oh, you weren't listening. No, I was. But when you turned your no, it's good. Good. All of the things we see on earth are symbols. Tudo aquilo que nós vemos aqui na Terra são símbolos. They help us understand truths about God. E esses símbolos nos ajudam a entender verdades acerca do Evangelho. If God had not created us male and female, se Deus então nos criou como homem e mulher, with the capacity to come together, com a capacidade de se unirem, with desires, com desejos, we wouldn't understand family. Nós não entenderíamos família. We wouldn't understand love. Nós não entenderíamos amor. We wouldn't understand what it means to be betrayed. Nós não entenderíamos o que significa ser traído. We wouldn't understand what it means to be true. Não entenderíamos o que significa ser verdadeiro. All of these things are object lessons. Todas essas coisas, elas são lições muito objetivas para nós. To teach us about our Creator. Para que isso nos ensine sobre o nosso Criador. Even light and darkness is an object lesson. Até mesmo a luz e a escuridão são lições objetivas para nós. God gave us these things so that we would have the language and the experience to understand Deus nos deu essas coisas para que a gente tivesse a capacidade e a linguagem para entender a verdade. Otherwise, we would have a hard time understanding truths about God. De outra forma, a gente teria muita dificuldade de entender verdades acerca de Deus. So he wrote the story on our very bodies. Então ele escreveu essa história nos nossos próprios corpos. In Romans chapter 1, it talks about how we're without excuse. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala sobre como nós somos indesculpáveis. Because everything that God created screams out the truth about God. Porque toda a criação ela declara e grita, declara mesmo sobre a glória de Deus. And that particular chapter speaks about sexuality. E esse capítulo específico de Romanos 1, ele fala sobre sexualidade. Where male and female and marriage screams the truth about God. Então, homem, mulher e o casamento declara a verdade sobre Deus. We wouldn't understand his covenant with us. Nós não entenderíamos a aliança que Deus faz conosco. If we didn't have the concept of a covenant with each other. Se nós não tivéssemos o conceito de uma aliança um com o outro. And we wouldn't understand the concept of faithfulness. E nós não entenderíamos o conceito de fidelidade. And commitment. E compromisso. All of these things speak to Jesus. Todas essas coisas falam e apontam para Jesus. And to the story of the gospel. E também para a história do evangelho.
So I am starting to see a shift now. Sim, então eu tenho começado a ver uma mudança agora. In the past 5 to 10 years. Nos últimos 5 a 10 anos. Womanhood used to be a discipleship issue down the road a little bit. Então a feminilidade ela costumava ser um assunto que envolvia discipulado. But there has been so much deconstruction and destruction against manhood and womanhood. Mas tem havido tanta desconstrução acerca do assunto de feminilidade e masculinidade. That people are starting to feel it deep in their souls. Que as pessoas estão começando a sentir o impacto disso dentro delas. And to be introduced to a creator who has a purpose and who can tell them who they are is a beautiful thing. E ser apresentado então a um criador que os ama e tem um propósito para eles é algo muito belo. So when we're talking about a movement that's through women, então quando nós estamos falando de um movimento como o da mulher verdadeira, we are not wanting a movement that exalts womanhood. A gente não está falando de um movimento cujo objetivo é exaltar a própria feminilidade. We are wanting a movement that exalts the story of the gospel of Nós Jesus queremos Christ. Um movimento que exalte o evangelho de Jesus Cristo. We are not wanting to have some sort of, oh, we are true women. Nós não queremos ter um movimento que fala, nós somos mulheres de verdade. We are wanting to say, look how beautiful Jesus is. Nós queremos que as pessoas, nós queremos um movimento que fale, olhe como Jesus Cristo é lindo. Come meet the one who can make sense of it all. Venha conhecer aquele que pode dar sentido. Come meet the one who can tell you who you are. Venha e conheça aquele que pode te contar sobre quem você é. Who can show you your purpose. Que pode te mostrar o seu propósito. Who can be the answer to the deepest thirst that you have. Que pode ser a resposta para essa sede tão profunda que você tem. Who can satisfy your hunger. Que pode satisfazer a sua fome. And we've had the world talking in our ears for so long, women. E nós temos o mundo falando na nossa orelha já há tanto tempo, queridas. And I think e eu acho that just as the serpent went to tempt Eve, que da mesma forma que a serpente foi e tentou Eva, and the woman influenced the man, e a mulher influenciou o homem, and led them both into sin, e ambos foram então ao pecado. I am not surprised that God is using women now. Eu não estou surpresa de ver que Deus está usando mulheres agora as a spark for revival. Como aquela que vai trazer esse avivamento. So that is what I am praying for. Então é por isso que eu tenho orado. And this is I'm sitting here crying when I'm listening to these stories. E à medida que eu estava aqui ouvindo esses testemunhos, eu estava chorando aqui. Because the desire in my heart from when I was a little girl. Porque o desejo do meu coração quando eu era uma menininha. To see Jesus be known to the nations. De ver Cristo conhecido entre as nações. And then for God to take a girl that's not a girly girl. E de Deus pegar uma menina que não é uma menina toda emperequetada. A girl who likes her power tools. Uma menina que gosta de usar suas ferramentas. A girl who likes climbing trees, or I used to. Uma menina que gosta de escalar árvore, ou pelo menos gostava. And to use that. E usar essa menina de tantas outras as an entry point for the gospel, como uma entrada para o evangelho. Astonishes me. Isso me deixa maravilhada. It absolutely astonishes completamente maravilhada. And the verse that the one woman quoted on video. E o versículo que uma das mulheres citou aqui no vídeo. About the wisdom of God being wiser than the greatest wisdom of men. Sobre a sabedoria do homem de Deus ser muito superior à sabedoria do homem. And even the foolishness of God being wiser than the greatest wisdom of men. Até mesmo a tolice de Deus, eu não sei se é esse o versículo literal, tá? Mas ainda assim ser superior a que o homem faz. And I just sit back and I go, wow. Eu realmente olho e falo, uau. God, you are amazing. O Senhor é maravilhoso. Jesus, you are amazing. Jesus, o Senhor é maravilhoso. And may it be. May it be that this movement is not a movement about womanhood, but a movement about Jesus. E eu desejo que esse movimento não seja um movimento meramente sobre feminilidade, mas um movimento sobre Jesus. So this is what I want to transmit to you leaders. E é isso que eu gostaria de transmitir a vocês, líderes. Because sometimes we look at scripture and we think, oh, that's just a very difficult
truth. Porque às vezes a gente pega a palavra e fala, puxa, essa realmente é uma passagem muito difícil, uma verdade muito difícil. And in our culture it has become a difficult truth. E isso tem se tornado, as verdades bíblicas têm se tornado verdades difíceis na nossa cultura. Those are the books we throw across the room. Esses muitas vezes são os livros que a gente joga, arremessa do outro lado da sala. Because culture has told us who we are. Porque a cultura nos tem contado sobre quem somos. But I want to encourage you women that this is a key concept that you need to deal with in your ministry. Mas eu quero encorajar você de que conceitos assim são essenciais que vocês lidem nos seus ministérios. What you use as resource matters not. O tipo de recurso que você usa, ele não importa. But you need to take a look at these things and begin to speak these truths to your women. Mas você precisa olhar para o que eles falam e começar a falar essas verdades para as suas mulheres. Because if we do not give this to our women that we serve, porque se nós não entregarmos isso para as mulheres que nós servimos, we are withholding from them the water they need for their souls. Nós estamos privando essas mulheres de ter acesso à água que é necessária para suas almas. So I want to thank you for your service for the gospel. Então eu quero agradecer vocês pelo serviço que vocês têm feito pela causa do evangelho. I know that all of you labor hard. Eu sei que todas vocês trabalham duro. And I know that it is a burden and it takes a lot of energy and effort. E eu sei que isso é algo que realmente requer muita energia, trabalho, muitas vezes sobrecarrega. And so I'm so grateful for you that you are God's servants here in Brazil. Então eu sou tão grata que você tem sido serva fiel do Senhor aqui no Brasil. And I am overwhelmed with all the women I have met. And of all your stories of what you are doing with the women in Brazil. E eu estou muito impactada por todas as histórias, por tudo que eu tenho ouvido e mulheres que eu tenho conhecido e entendido o trabalho que tem sido feito no Brasil. For the furtherance of the gospel. Para o avanço do evangelho. So I bless you. Então eu abençoo vocês. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Que palavra encorajadora, hein? Meu Deus. Se você não conhece esse material, você tem o privilégio de conhecer, tanto pelo online, na Amazon, tem em tudo quanto é livraria, mas tem também na nossa IBMS Store, se você quiser conhecer. E também a gente vai ter um stand com vários materiais do Aviva Nossos Corações, que vai estar multiplicando sabedoria na vida de vocês. Se você não conhece ainda o Aviva Nossos Corações, você precisa conhecer. É um site maravilhoso, com 1001 recursos para nós, mulheres, para a nossa vida. Bom dia, mulheres. Meu nome é Adriana. Eu sou casada com Mauro. Nós temos um filho, uma nora e uma neta, a Manuela e a Marina. Gurias, eu queria falar um pouquinho da conferência, na conferência de 2024. Essa conferência foi um marco, mais um marco na minha vida. A conferência no México, em Guadalajara. Eu fui convidada para nós irmos como equipe. E essa conferência foi um divisor de águas também na minha vida, mais um. Então, depois dessa conferência, eu fiz um e-mail e mandei para a equipe do Aviva Nossos Corações. Gurias, eu tinha 27 anos de caminhada de transformação, uma jornada de discípula de Jesus, na época da conferência. 27 anos. E, novamente, naquela conferência, e foi muito profundo quando eu ouvi todas as mulheres, e eu sempre dizia, Senhor, sim, Senhor, para tudo que eu estou ouvindo aqui. Então, eu queria ler o que eu escrevi um e-mail para a equipe. Boa noite, querida equipe. Como sou edificada a cada manhã por esse ministério lindo. A cada manhã, um renovo da palavra de Deus que recebo no aconchego do meu lar. E a cada manhã sou inspirada e encorajada no processo da minha santificação, crescimento espiritual e transformação, que passa pela vida de Cristo em mim.
E tem sido tão especial, pois tenho experimentado paz, alegria e contentamento nele. Meu esposo, por várias vezes, tem falado: Adriana, como é lindo ver a tua transformação como mulher, discípula, esposa, mãe, sogra e agora avó. E tu és uma mulher antes e uma mulher quando voltou da conferência. E eu tenho, né, nesse tempo, eu tenho experimentado uma liberdade para adorar e exaltar o meu novo e amado Jesus Cristo, que a cada dia tem me transformado. Obrigada no fundo do meu coração a Nancy e a Mary Catherine, que tive o privilégio de conhecer pessoalmente e receber muito através das suas ministrações na conferência de 2024, no México, em Guadalajara. E a toda a equipe que trabalha incansavelmente para que mulheres do mundo inteiro recebam a palavra de Deus para viverem em liberdade, plenitude e abundância. Um forte abraço, Adriana. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Então aproveitem. Aviva Nossos Corações, ou Coracóis, né? Eu ouço a Raquel falando. E .com.br, não, é só .com, tá bom? E vocês vão conhecer. Agora a gente está aqui aberto para ouvir alguma pergunta. Se você quer fazer uma pergunta para a Mary Catherine, esse é o momento, e é um grande privilégio. Fiquem à vontade. Algumas de vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Pode ficar em pé? When I was 23, I felt, and I think this is just the exuberance of youth. Quando eu tinha 23 anos, e eu acho que isso está muito relacionado às maravilhas da juventude. But when I was 23, I had a lot more pride and a lot less humility. E eu acho que por causa disso, com 23 anos, eu tinha muito mais orgulho e menos humildade. So, and I think that had I had that humility, those were hard lessons that the Lord had to teach me. E eu acho que se eu tivesse a humildade lá para trás, mas ao mesmo tempo, assim, Deus me ensinou e Ele tinha que ensinar essas lições difíceis para mim. So but I would give you an encouragement as a 23-year-old. Mas então o encorajamento que eu daria para você com 23 anos. Because a lot of women ask me, how do I get to do what you do and influence women this way? E porque muitas pessoas me perguntam como que eu faço para fazer o que você faz e influenciar as mulheres dessa forma como você faz. I would encourage you just to live each day obediently with the truth that is before you. Eu te encorajaria a viver cada dia de forma obediente e coerente com a verdade que está diante de você. So I wanted to look far down the path and to know my whole path. E o que eu queria muito, eu queria conseguir enxergar o caminho todo, eu queria entender tudo o que ia acontecer passo após passo. But in looking back, I see that the Lord directed my steps. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor foi quem dirigiu cada passo meu. And the way that my path unfolded, e a forma como o meu caminho se desdobrou, was to just be obedient in the moment. Foi por meio de uma obediência naquele momento.
So God may be putting something right in front of you. Então Deus pode estar colocando alguma coisa diante de você exatamente agora. Maybe putting a person right in front of you. Pode estar colocando uma pessoa na sua frente agora. Or a task right in front Ou of you. uma tarefa na sua frente agora. Or asking of you to do something as simple as just spend more time with Jesus. Ou está te pedindo alguma coisa tão simples quanto invista mais tempo em comunhão com Jesus. Whatever it is that he is asking you, do that thing. Qualquer coisa que ele esteja, seja o que for que ele está te pedindo agora, faça exatamente isso. And don't worry about doing the big thing. E não se preocupe em fazer aquela coisa maior. Worry about doing the small thing. Se preocupe em fazer as coisas pequenas. So my advice to all 20-year-olds and 30 and 40 and 50-year-olds. Então meu conselho para todas as mulheres de 20, 30, 40, 50 anos. But it was not a lesson that I learned until later in life. O meu conselho seria esse, mas essa não foi uma lição que eu aprendi a não ser mais tarde na vida. Is that when you take care of the small things, é que quando a gente cuida das coisas pequenas, the big things seem to take care of themselves. Parece que as coisas maiores se ajeitam por elas. Lindo, lindo. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Agora deu um tempo de se preparar. Pode levantar, por favor. Eu vou repetir a pergunta aqui, se não der para ouvir. I love this question. Eu gosto muito dessa pergunta. Because we've been talking a lot about marriage. Porque a gente tem falado muito sobre casamento. But the gospel is revolutionary for women who are single. Mas o evangelho ele também é revolucionário para mulheres que são solteiras. For women who have gone through those heartaches. Para as mulheres que já passaram por esse tipo de dificuldade. And Paul's argument in 1 Corinthians. E o argumento de Paulo em 1 Coríntios. To people who are single, para as pessoas que são solteiras, is that this is a very good thing. É que isso é uma coisa muito boa. And the reason it is a good thing, e o motivo pelo qual é uma coisa boa, is because you have more time and attention to devote to what is eternal. É porque você tem mais tempo e atenção para se dedicar àquilo que é eterno. The rest of us are sometimes distracted by the symbol. O restante de nós muitas vezes pode ficar muito distraído por aquilo que é um símbolo. Those who are single have more time and energy to devote to the real thing to which the symbol points. Aqueles que são solteiros, então eles têm mais tempo e energia para se dedicar àquilo que é real e para o qual o símbolo meramente aponta. I really love the fact that Nancy didn't get married until she was 56. Eu gosto muito da verdade de que a Nancy, por exemplo, ela viveu solteira até os seus 57 anos. 57, right? 57 anos foi quando ela se casou. And at that point she says, "Oh, I didn't even want to get married." E naquele ponto ela dizia, eu já nem quero me casar. And for her it was the next step where Lord was leading her. E o next step. It was where the Lord was leading her. E naquele momento era para onde o Senhor estava direcionando ela, para o casamento. Now the question of recovering from a situation which has been very hurtful and abusive. E agora então a parte da sua pergunta que fala sobre se recuperar de uma situação que foi muito destrutiva, muito ruim, is a whole other question. É totalmente outra pergunta. And I believe the gospel speaks to that as well. E eu acredito que o evangelho também fala sobre isso. Because we are dealing with women who have suffered so much abuse. Porque nós lidamos muitas vezes com mulheres que já têm enfrentado tanto abuso, abandonment, abandono, or perhaps they have not had a father. Ou talvez elas viveram a vida sem um pai, or not a good father. Ou pelo menos não um bom pai, or not a good husband. Ou não um bom marido. And the gospel speaks to this as well. E o evangelho também fala para essas mulheres. So it's always the question of how do we present the ideal? Então é sempre uma questão de como que a gente apresenta o ideal. And deal with the messiness of human life. E lida com a bagunça que é a vida humana real. Where our world is so very broken. Em que o nosso mundo é tão corrompido. And we know, and that is the message that there is freedom and fullness and fruitfulness. E essa é a mensagem então de que existe a liberdade, que existe a fidelidade e plenitude.
But there's also a lot of heartache that we face in life. Mas ao mesmo tempo também existe muita dor e sofrimento que a gente enfrenta na vida. But in the midst of our brokenness, Mas no meio da nossa vida quebrada, is often where God is most glorified. é frequentemente onde Deus é mais glorificado. So this message of womanhood Então essa mensagem de feminilidade doesn't so much speak to this whether we're married or not married. não fala tanto ou apenas sobre a gente ser ou não ser casada. It speaks more to who we are. Mas sim fala sobre quem nós somos. So it's a message for married women and single women. Então é uma mensagem para mulheres, sejam elas casadas ou solteiras. Divorced women, abused women. Mulheres divorciadas, mulheres que sofreram abuso. Professional women, women who stay in the home. Mulheres que exercem uma vida profissional fora de casa, mulheres do lar. This is a message for all women. Essa mensagem ela vale para todas as mulheres. And as we become more whole in who God created us to be, e à medida que nós nos tornamos cada vez mais plenas em quem Deus nos criou para ser, we are able to shine the glory on him even more. Nós nos tornamos aptas a resplandecer a sua glória cada vez mais. I think that women in that situation often have a difficulty with men, and so often they will reject the gospel. Mulheres nessa situação, elas frequentemente elas têm a tendência a ter uma rejeição em relação aos homens e por isso elas rejeitam o evangelho. Because the idea of a God who is Father is not a pleasant idea to them. Porque a ideia de Deus ser o pai não é algo que é agradável ou fácil para elas. And for those women, I think that what I would do working with those women is just encourage them. E aí o que eu faria ao lidar com essas mulheres é simplesmente encorajá-las. As I encourage my friends, assim como eu encorajo as minhas amigas. It's the same message. Se é a mesma mensagem. Draw near to the word of God. Com a mesma mensagem. Então se aproxime da palavra de Deus. Step closer in faith. Ande com ele cada vez mais perto em fé. Because your own life is not working. Porque a sua própria vida não está funcionando. And let's just approach this. Então vamos abordar isso. And see what the Lord will do. E ver o que o Senhor pode fazer com isso. And it is a journey. E isso é um caminho, é uma jornada. Particularly with cases of abuse and sexual abuse. De forma particular, quando a gente está falando de casos de abuso sexual. Because it assaults us at a very deep level of our being. Porque isso nos fere de uma maneira muito profunda na essência de quem nós somos. It impacts us sometimes in ways that other sin does not impact us. Esse é um pecado que nos afeta de formas que muitas vezes outros tipos de pecado não nos afetam. It is a difficult path to walk the path of healing from that. É um caminho, a jornada em direção à cura, ela é muito difícil. But as there is forgiveness, mas à medida que há perdão, and as they receive Christ's love, à medida em que elas recebem o amor de Cristo, and as they walk that difficult journey, e à medida que elas caminham por essa jornada difícil, your testimony, o seu testemunho, and the testimony of many other women in this room, e o testemunho de muitas outras mulheres nesse auditório, you are the ambassadors. Vocês são as embaixatrizes doras. Say that. Portuguese problem. Oh, Portuguese problem. To say that Jesus has changed me. Nós somos responsáveis por dizer para elas, Jesus me transformou. So it's one thing for me to say it. Então uma coisa é eu falar isso.
That's why Jesus needs all of us. E é exatamente por isso que Jesus precisa de todas nós. Because he needs you telling your girlfriends. Porque Deus precisa de você falando para suas amigas. He needs my girlfriend who was in prison telling the women who are in prison. Precisa da minha amiga que estava na prisão falando para outras mulheres na prisão. He needs the women who are the lawyers telling the lawyers. Precisa das advogadas falando para advogadas. He needs the women who are working hard because they can't afford to provide for their family, telling the others. Precisa das mulheres que estão trabalhando duro fora de casa porque não conseguem se sustentar com uma renda só, contando para as mulheres no mercado de trabalho. Because it is our lives that bear witness to the truth of the Word of God. Porque as nossas vidas, elas dão testemunho da palavra de Deus. Eu acho que por isso que é tão importante a gente ensinar esse design divino para crianças, desde crianças, adolescentes e jovens, porque a gente já planta a semente desde pequenininha para que elas possam multiplicar para as próprias amigas. Então esse é algo que a gente pode fazer já com esse material, transformando, usando, né, facilitando de mães para filhas. Então é um alvo, com certeza. But this is a very good point that you bring up. Mas você está trazendo um ponto muito importante. We were actually speaking of it for a long time on the bus as we were driving. A gente falou, inclusive, sobre isso por um bom tempo à medida que a gente estava vindo para cá. Because in the last 15 years, it is just whoosh. Porque nos últimos 15 anos esse é um assunto que simplesmente just a huge change from even when we started to talk about the issue. Uma grande mudança aconteceu desde quando a gente até começou a falar sobre esse assunto. So these questions are important. Então essas questões elas são importantes. Because our children, these are their friends. Porque os nossos filhos, esses são os amigos dos nossos filhos agora. That they are growing up with. Eles estão crescendo com essas amizades. And then we are taught in this culture that in order to love someone, you need to endorse what they are doing. E nossa cultura tem dito para nós que o jeito de você amar alguém é endossar ou concordar com tudo que ele está fazendo. So how do you love them in a way that you speak truth to them? Então como você ama esse amigo ao mesmo tempo em que você fala a verdade para ele? That's a very good question. Então essa é uma pergunta muito boa. And it is something that this next generation will be struggling with. E com certeza é algo que a próxima geração vai lutar, vai ter que enfrentar. And that's why I'm so glad to see so many young women impacted. E é por isso que eu tenho ficado tão feliz de ver mulheres mais jovens sendo impactadas. Because those are questions of discipleship that they will need to address. Porque essas são perguntas que vão aparecer no discipulado e elas vão precisar lidar com elas. As to whether there will be a 301, we don't know yet. Se a gente vai ter o Design Divino 3, a gente ainda não sabe dizer. But we're thinking about it. Mas a gente está pensando sobre isso. Nos recursos do Aviva Nossos Corações, nós temos o testemunho de uma mulher que foi transgênero e foi completamente transformada por Deus. A gente ouviu o testemunho dela, gente, e o marido dela estava ao lado dela no México, contando a história, e a gente ficou de boca aberta de ver todo o processo das mentiras do diabo que levaram ela a isso. Ela fez muitas cirurgias, muitas transformações,
e depois ela ainda pôde ser transformada de volta em mulher, e ela já estava mais menina, né? Tinha alguns poucos traços, mas nós conseguimos ver ela mulher e casada com um homem de Deus, né? Então isso é algo encorajador. Nós temos um recurso que eu usei com minhas amigas, que é o 21 dias de oração pelo filho pródigo. E nesses recursos conta também histórias maravilhosas. Depois disso tem alguns filmes, algumas histórias. Gente, tem muita coisa boa que você pode aproveitar nessa área também de ideologia de gênero. Então, aproveitem os recursos. Então, uma última pergunta. Ah lá, levanta a Nath. I always thought that the best way to encourage a man is to be a woman. Eu sempre pensei que a melhor forma de encorajar um homem a ser um homem é sendo uma mulher. Because that evokes something in him. Porque isso acende ou levanta algo dentro dele. In his identity that has been really destroyed. Na sua identidade, que também tem sido, na realidade, destruída também. In this culture, manhood is not seen as a good thing. Na nossa cultura, a masculinidade não tem sido sequer vista como algo bom. Everyone points the finger at the man and says it's his fault, he's bad, masculinity is bad. Todo mundo tem apontado o dedo para os homens e falando é culpa dele, é ele que faz errado, a masculinidade dele é ruim. So it's very difficult even raising sons. E por isso tem se tornado até desafiador você criar filhos meninos. And I remember when I was raising my boys. E eu me lembro quando eu estava criando os meus filhos meninos. One of the things that I would do. Uma das coisas que eu fazia. Is I would stop at a door and I would wait for my 10-year-old boy to open it for me. É que eu ia parar na frente de uma porta e eu ia esperar o meu filho de 10 anos vir e abrir essa porta para mim. Not because I couldn't open it myself. Não é porque eu não sou capaz de abrir a porta sozinha. But because that helped him understand. Mas porque isso ajudava ele a entender. And grow. E crescer. And so I think as we are intentional with our children, então eu acredito que à medida que nós somos intencionais com os nossos filhos, I think that when we raise our boys to be godly men, quando nós criamos os nossos filhos para serem homens piedosos, that will also be very attractive to a world that is so broken. Isso também vai ser algo muito atraente para um mundo que é tão corrompido. But it is a problem. Mas é um problema. The men are caught in this perpetual adolescence. Os homens estão cada vez mais caindo nessa adolescência sem fim. All of the things God has put into their spirit to be fighters and to be initiators gets put into video games. Toda aquela coisa que Deus colocou dentro do homem, deles serem protetores, deles terem iniciativa, tem cada vez mais tem sido destruído pelos videogames. Or squandered on worthless pursuits. Tá sendo colocado, canalizado nos videogames, sim. Okay. Sim. Yeah. Obrigada. So I think that it is an issue. Então isso realmente é um problema. I think we need intentional discipleship for the young men. Eu acho que a gente precisa de um discipulado intencional com os jovens meninos. For the men to be raised to be men. Para que eles sejam criados para serem homens. But that's not our job. Mas esse não é o nosso papel. We've been trying for too many decades to tell men how they should be. A gente tentou por décadas e décadas para falar para os homens como eles deveriam ser. I think we pray for our brothers. Eu acho que a gente deveria orar pelos nossos irmãos. And we ask the Lord for a movement of revival amongst the men. E orar para que haja um movimento de avivamento entre os homens também.
Amém, gente. Glória a Deus. Pode ficar à vontade agora, sentar. E a gente quer agradecer a vocês que fizeram parte. Queremos dizer duas coisas importantes. Nós temos 2 livros que ajudam muito, que são ferramentas para essa realidade, né? Tem o livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E tem o livro Mentira que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta. E tem dos garotos também e das garotas também. Este livro também dá para fazer de estudo e traz uma liberdade na mente. Então, é algo muito bom. As Garotas Sábias, agora, esse novo livro da Mary Casson, que a gente vai lançar, que está sendo lançado, né? Aí, levanta aí, Ali. A Ali já comprou ali, ó, Garotas Sábias. Depois vai pegar um autógrafo com a Mary Casson. Esse livro é maravilhoso para jovens, mulheres, garotas, mas nós, na nossa idade, somos garotas, entendeu? Vai até a terceira idade, tranquilamente, que fala ali no paralelo de Provérbios entre a garota tola e a garota sábia. Gente, riquíssimo. E a gente aprendeu, só aquela primeira frase da Mary Casson destruiu tudo, né? Quando nós somos mulheres verdadeiras, nós encorajamos os homens a serem homens verdadeiros. Então, quando a gente aprende a ser mulher, na nossa feminilidade, encorajando homens, levantando, exaltando eles, para que eles assumam a sua função, porque a gente toma frente, a gente faz, a gente não espera, a gente atrapalha. Quando a gente dá esses passos de dar um passo atrás e deixar eles nos liderarem, aí a gente consegue encorajá-los na sua masculinidade, tá bom? Eu quero agradecer a todas as mulheres de várias igrejas, vocês são maravilhosas, é muito gostoso ter vocês junto com a gente queria repartir essa bênção com vocês. Hoje à noite, a primeira ministração da Mary Casson na nossa conferência, ainda se vocês quiserem participar também, ainda dá para participar, temos poucas, mas ainda temos algumas inscrições. Sim, mais um recurso do Aviva Nossos Corações é o desafio do marido, de encorajamento ao marido. São 30 dias de encorajamento aos maridos. É muito legal, eu fiz. Olha, eu fiquei muito feliz que o meu marido foi perceber mesmo, assim, que eu estava fazendo nos últimos dias. Então, quer dizer que eu estava encorajando ele bem, né? Daí, nos últimos ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Ops! Ai, gente, então, tem muitos recursos maravilhosos para que você desfrute no stand do Aviva. Esse stand do Aviva vai estar na nossa conferência entre o elevador, ali do lado do elevador, e a IBMS Store está aberta agora, se você quiser passar lá e olhar um pouquinho dos livros, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar o nosso encontro maravilhoso. Muito obrigada, Mary, por tanta pílulas de sabedoria, né? Tanta riqueza. Nosso coração já está cheio e só começou o dia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa bênção de estarmos juntas, sendo edificadas, Pai, edificadas e encorajadas a permanecer na cosmovisão bíblica da feminilidade. Pai, nos ajuda a abençoar o nosso casamento, a nossa maternidade, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa sociedade, o nosso mundo, Pai, vivendo a beleza do Evangelho. Pai, que cada vida aqui presente, na prática da Tua palavra, seja uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, uma casa alicerçada sobre a rocha, para que todas as pessoas ao redor possam ver e encontrar a beleza, a segurança, a profundidade de uma vida ancorada na Sua palavra. Senhor, faz isso com a gente, à medida que nós demos passos de prática do Teu Evangelho, Pai. Que o Teu Evangelho brilhe em nós e que tudo aponte para Ti, Senhor. Nós queremos ser mulheres que apontem para o Senhor. Que todos
possam ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos que abençoe a todas as igrejas aqui representadas, Senhor, todas as famílias aqui representadas, e nos leve em segurança para que nessa tarde a gente descanse um pouco e hoje à noite possamos liberar mais e mais do Senhor para todas nós, umas para as outras, e louvar ao Senhor e receber do Senhor tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém.